Quem nunca ouviu falar da expressão só sei que nada sei? Pois é, né? Algumas pessoas podem até se confundir, achar que essa expressão é um termo, né, da época da Grécia Antiga, acho que pertence a Platão ou Aristóteles, mas na verdade essa expressão é desse pensador que é um marco para a filosofia ocidental, Sócrates. Sócrates, ele nasceu na Grécia, né, por volta de 470 anos antes de Cristo, e ele é considerado o pai da filosofia. Mas assim, ele não foi o primeiro, tá? Sócrates nasceu em Atenas. Sobre a sua infância se sabe muito pouco, além de saber que ele era de uma origem pobre, porque o pai era um escultor e a mãe era uma parteira, da qual Sócrates pegaria a ideia do parto para a sua forma de pensar, né, sua forma de fazer filosofia. Ele é considerado um marco divisório na história da filosofia grega, porque antes de Sócrates existiram os pensadores, os primeiros pensadores considerados pré-socráticos, e depois de Sócrates veio o período pós-socrático, que foi através de Platão e Aristóteles. Ele não deixou nada escrito, tá? A maioria das coisas que nós conhecemos sobre Sócrates é através do pensador e do seu discípulo Platão. Para Sócrates, existiam verdades universais, que são aquelas que são válidas para toda a humanidade em qualquer espaço e tempo. Para você encontrar essas verdades, é necessário você refletir sobre elas. Então, existe uma diferenciação entre Sócrates e também os pensadores sofistas, né? Ele tem famosas frases como só sei que nada sei e conhece a ti mesmo, que nós vamos ver um pouco sobre elas nesse pequeno vídeo. Sócrates, ele era um sábio porque dentre os sábios era o único que julgava não saber e buscava o verdadeiro conhecimento, porque ele era capaz de reconhecer a própria ignorância, né? E nós vamos ver qual foi a teoria principal que ele se embasou e falou sobre. Essa imagem que nós vamos ver é sobre a morte, né, de Sócrates. Ele foi julgado pelo Tribunal da Grécia como um dos pensadores que mais corrompia a juventude grega através das suas ideias, através das suas crenças, né, em divindades. Então ele foi condenado à morte por suas atividades no contexto de Grécia. Ele é considerado um dos pensadores mais sábios que a Grécia já teve. Por isso que ele é um marco da filosofia. O que nós podemos entender sobre a morte de Sócrates está nas obras de Platão, que é justamente o momento onde Sócrates, né, admitiu que poderia ter evitado sua condenação à morte, né? E aí essa imagem, ela retrata justamente o veneno que está no cálice, que é a cicuta. E aí esse veneno não dá dor, na verdade a pessoa toma e depois morre. Mas mesmo assim, né, um pensador tão sábio ser morto, né? Você pode perceber ao redor dele, esses discípulos sofrendo, né? E mesmo até o mesmo fim, Sócrates não deixou de pregar filosofia, não deixou de falar em filosofia, não deixou de ser quem ele era. Então ele é um marco para a filosofia, que até mesmo na morte ele não parou de filosofar. Na obra de Platão, a Apologia de Sócrates, ela é uma obra da época antiga, né, da antiguidade grega muito conhecida, que relata a grandeza de um sábio, que é justamente o momento que Sócrates ele enfrentou a morte dele com muita serenidade. Durante todo o julgamento ele foi muito sereno, muito calmo. E aí Sócrates ele não estava preocupado no período com a sua defesa ou com a sua vida, na verdade. Ele só tinha uma única preocupação, a verdade. Ele sabia que ia morrer, porque ele já entendia que isso ia acontecer. E aí, desde o momento que ele saiu de casa para o julgamento, ele ficou calado. A única coisa que ele fez foi quando ele foi tomar a cicuta, ele só disse a seguinte coisa: já é hora de morrer e vocês viverem. Então, Sócrates ele é conhecido justamente pela sua sabedoria, né? Então, assim, ele é um grande sábio da Grécia que foi injustiçado, morto, né, por pregar os seus ideais de filosofia, por fazer as pessoas pensarem, filosofar. E aí a gente vai entender um pouco do que foi a ideia que ele pregou na sociedade do período. Apesar de ser considerado um homem sábio por muitos da sua época, Sócrates ele reconhecia a sua própria ignorância a respeito de temas que a maioria das pessoas acreditava conhecer. Por isso ele vivia cheio de dúvidas. E entre as dúvidas que ele mais tinha era só sei que nada sei. O único grande conhecimento que admitia possuir era a arte de perguntar. Foi assim, pregando o diálogo, dirigindo uma série de perguntas às pessoas, que Sócrates se tornou o primeiro grande exemplo de pensador ocidental que acreditou radicalmente no poder de conversar.
Bem, nesse período as pessoas elas estavam preocupadas em resolver problemas relacionados a elas e a organização da humanidade. Então, assim, entre as coisas que aconteciam muito naquele período era justamente conceitos voltados a argumentações, à palavra, à política, né? Entender o conceito de verdade, entender o conceito do que é o bem, do que é a justiça. E aí o Sócrates ele partiu principalmente da expressão conhece-te a ti mesmo, que é justamente antes de você conhecer qualquer verdade, você primeiro precisa se conhecer, se autoanalisar. E a partir de você do autoconhecimento, você vai conseguir identificar qual é a sua ignorância. Vamos supor um exemplo, você diz que gosta muito de matemática. Se você for lá analisar, será que você realmente gosta muito de matemática? Essa é a primeira porta, que você vai tentar conhecer a si mesmo. Se você disser assim, eu gosto muito de dançar, será que realmente a dança é uma coisa que você realmente gosta? Ele era um homem muito simples, então ele gostava muito de caminhar descalço, de conversar com as pessoas. E aí ele começou, nesse momento de discussão, a aplicar o seu método. A famosa frase só sei quem nada sei, ela parte justamente de dois ideais. O primeiro inicia uma discussão, né, e um diálogo, no caso, que é onde o Sócrates ele vai fazer com que a pessoa ela seja indagada, questionada até que ponto ela ironicamente vai reconhecer a sua ignorância. E o segundo passo é justamente a maiêutica, que é justamente o parto das ideias, que é quando Sócrates ele vai fazer com que as pessoas percebam que ela já tem uma ignorância sobre algo e ela vai buscar novas ideias sobre isso. E é justamente o que ele vai colocar como método socrático. Tem um diálogo socrático conhecido como maiêutica, que é a ciência da arte do parto. Por quê? Porque Sócrates ele é filho de uma parteira, então ele faz uma analogia, uma comparação ao parto. Então, assim, no caso, quando ele diz assim, a maiêutica seria um parto de almas, não de corpos, no caso, é quando ele fala sobre o pensamento, que para Platão, né, que é o discípulo dele, a alma ela seria justamente o pensar, a razão, né, o que é importante. Então, ele assemelha isso. Quando você formula novas ideias, você dá luz a novos pensamentos, que seria comparado aos bebês, né? E aí você pode, através desse diálogo, dessa concepção de novas ideias, conseguir novas verdades. E aí essas novas verdades fazem com que você reconheça as coisas que você achava que conhecia, né? A própria ignorância, no caso. Então tem essa concepção de verdadeiro para os falsos. O método socrático ele é conhecido também como diálogo crítico ou dialética. É o momento onde ele, né, vivencia com seus interlocutores justamente essas duas etapas do diálogo socrático. A primeira etapa é conhecida como refutação e ironia, e por fim tem a maiêutica, que é a ciência que ele pregou, né, comparando-se justamente à arte que a mãe dele fazia, que era o parto. Então, assim, primeiro, ele interrogava seus interlocutores sobre aquilo que eles pensavam saber, formulando perguntas, procurando contradizer essas respostas. Então, vamos supor que você goste de dança. Aí eu vou perguntar a você coisas sobre dança, né? Que Sócrates ele fazia isso. Se ele perguntasse a uma pessoa o que ela dizia saber, eu sei tudo sobre justiça. Então, ele começava a questionar sobre justiça. E aí ele ia perguntando, as pessoas iam respondendo, né? Sempre essa troca de conversa, né? Essas trocas de ideias, esse diálogo constante. E aí as pessoas elas iam respondendo, até que chegava um momento que as pessoas elas percebiam que não sabiam de tudo. É nesse momento que se tem a ignorância, né? O que seria a ignorância? A ignorância é quando você reconhece que não sabe de algo, que você desconhece. E aí, tanto que tem, né? Só sei, existe uma sabedoria, que nada sei. É quando você reconhece a própria ignorância. E aí, em que momento você vai partir para o segundo passo? Quando você desconhece, quando você percebe que não sabe tudo sobre dança ou sobre justiça, você vai partir para a segunda etapa do método, que é quando você vai buscar novas ideias sobre isso, você vai buscar novos conhecimentos sobre aquilo. Por que a maiêutica é conhecida como a arte do parto? Porque ele compara justamente a questão de dar luz a novos pensamentos. Então, essa teoria do Sócrates ela é muito conhecida na antiguidade.
esse só sei que nada sei é uma expressão muito conhecida na antiguidade grega e até os dias atuais, porque formula justamente a sabedoria que Sócrates ele teve. Ele foi capaz de reconhecer a própria ignorância que ele tinha sobre as coisas. Quando você diz saber de tudo, na verdade você não sabe de nada. Então, assim, hoje a gente vive um mundo cheio de conhecimento, de ideais, né, de convicções, e as pessoas, elas se dizem saber de tudo, mas, na verdade, o que vocês buscarem na vida, seja lá se formar em um curso, alguma coisa do tipo, saibam que qualquer pessoa precisa reconhecer a própria ignorância, né? Segundo Sócrates, você precisa ter novos conhecimentos, novas ideias. Um exemplo, eu sou professora, então eu nunca paro de buscar novas ideias. Eu não sei de tudo, né? Então, sejam bem Sócrates nesse sentido, que a expressão só sei que nada sei, ela coloca dois lados, né? A sabedoria e ao mesmo tempo a ignorância. Porque a ignorância é algo que você desconhece, e a sabedoria é que você conhece. Então, você pode ter um conhecimento sobre algo, sim, mas não quer dizer que você sabe de tudo. Então, busque sempre ter essa arte, né, de trazer novas ideias, novos pensamentos, que é conhecida como a maiêutica. Então, busquem sempre estar atualizado, estar buscando novos conhecimentos, novas ideias sobre o mundo e sobre as coisas que estão à volta de vocês.